Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos falar esta noite. Senhor, nos abençoa por Tua palavra, Senhor. Derrama a Tua palavra no nosso coração, crava ela, Senhor, escreve na tábua do nosso coração a Tua palavra, para que a gente não esqueça, Senhor, em nenhum momento. Em nome de Jesus, amém. Gálatas capítulo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros invejas uns aos outros. Até aí, irmãos, pode se aceitar. Irmãos, nós vamos continuar nosso estudo da carne contra o Espírito. Já 2 sábados nós estudamos os frutos da carne. Hoje vamos começar a estudar o fruto do Espírito. Deus queira que dê tempo a gente terminar isso hoje, não só no próximo sábado. Irmãos, nós sabemos que nós recebemos o Espírito. Nós somos templos do Espírito de Deus, assim o apóstolo Paulo diz: vós não sabeis que vós é templo do Espírito. Então, irmãos, nós sabemos que nós estamos com o Espírito de Deus. Nós devemos permitir, irmãos, devemos se aquebrantar e deixar o Espírito de Deus se manifestar em nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo. Outras traduções dizem: não apagueis o Espírito Santo. Então, nós, irmãos, devemos deixar o Espírito Santo se manifestar em nossa vida. Não mais os desejos da carne. Pois, como o apóstolo Paulo diz, se nós estamos em Cristo, a nossa carne, nossas paixões e concupiscência estão mortos. Então, o que é que se manifesta agora? O fruto do Espírito. E hoje aqui vamos ver cada um deles. O apóstolo Paulo diz que mais o fruto do Espírito é amor. É amor. E o que ele quer dizer? O que é amor? Amor, irmãos, é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de demonstrar o amor, motiva a necessidade de proteção. Amor ágape, amor incondicional. Um dos frutos do Espírito é o amor, irmãos. Então nós devemos manifestar o amor. Jesus teve um grande amor por todos nós, um amor ágape, incondicional, um amor que levou ele à cruz a se entregar a si mesmo por cada um de nós. E nós agora recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o nome dele cravado na nossa pele. Agora nós devemos manifestar este amor, irmãos. Se nós não amarmos uns aos outros, o que vai ser? O que privilégio vai ter a igreja? Se a igreja não ama o seu irmão, para que seremos igreja? Se eu estou aqui dentro odiando o meu irmão, se eu estou aqui dentro falando mal do outro, se eu entro em contenda para derrubar um irmão que está crescendo ali, o que adianta isso, irmãos? Você acha que o Espírito de Deus vai estar nesse lugar? Você acha que vai haver manifestação do Espírito de Deus? Vai haver cura? Vai haver libertação? Não tem como, irmãos, porque o principal fruto do Espírito que tem que ser manifestado por todos nós é o amor, irmãos. Então, se eu não lhe amar, não adianta, irmãos. Eu estou perdendo tempo. Eu estou sendo um falso crente. Eu tenho que olhar para meu irmão com amor. Eu tenho que me dedicar à vida do meu irmão. Eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Porque este é o fruto principal, irmãos. Se eu
o amor, não adianta de nada. Já pensou se Cristo não tivesse nos amado? Ele ia fazer o que na cruz? Para quê? Não, mas Ele derramou um grande amor, irmãos, sobre a face desta terra, e todos aqueles que olharem para Ele irão participar deste amor. Então nós, como seguidores dele, irmãos, devemos manifestar o fruto do Espírito, que é o amor. Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 3 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, outras traduções amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou um símbolo tiritante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse mover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, abre um verbo, dizendo, se eu pegar todos os meus bens, entregar para os pobres, pegar o meu corpo, deixar ser queimado, mas se isso tudo não tiver amor, de nada serve. Ele pega um exemplo aqui de um bronze ressoante, ou um símbolo tiritante. O que ele quer dizer? Aí nós sabemos que quando o ferro bate no outro, produz uma zoada. Mas se eu não tiver amor, eu vou ser como isso, não produzo nada, irmãos. Não produzo nada. Então, o foco principal do cristianismo é o amor. Então, se você não manifesta, irmãos, esta capacidade do Espírito Santo, você tem que rever os seus conceitos. E, irmãos, é triste em falar isso. Muitos irmãos não conhecem isso. Muitos irmãos estão caminhando longe disso, ao fato de odiar o irmão, ao fato de não querer ter união um com o outro, comunhão um com o outro. Isso é falta de amor, irmãos. E o apóstolo Paulo diz, ainda às vezes se vai dar uma oferta grande na igreja, está cantando, está louvando, mas está odiando o seu irmão. O que vai adiantar? Nada. Porque ele não está, irmãos, derramando o fruto do Espírito, que é o amor. Não adianta, irmãos. O apóstolo Paulo diz também, irmãos, outro fruto do Espírito, a alegria. Que alegria é essa que o apóstolo Paulo quer nos trazer? É um sentimento de contentamento, de prazer, de viver, júbilo, satisfação, exaltação. Nas pessoas costuma-se se expressar através do sorriso. Alegria duradoura não depende das situações. A alegria do Espírito, irmãos, é uma alegria que é uma alegria duradoura. E esta alegria, eu não dependo de nada, irmãos. Eu não preciso de nada para ter a alegria plena, a qual o Espírito Santo me dá. Eu não necessito de ter bens desta terra para que eu possa estar bem, estar alegre, contente, não. Porque eu tenho o que tem mais precioso, a presença do Senhor está comigo. Glória a Deus. Eu tenho Cristo comigo, o tesouro dos tesouros. Então, o que eu necessito mais? Se eu tenho aquilo que é a minha alegria para a eternidade, uma alegria que nunca vai acabar, eu faço parte disso, eu estou introduzido nisso, Ele me deu a alegria plena. Então o que eu preciso mais? Então um fruto do Espírito é a alegria ao fato de você ter o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te dá esta alegria.
E esta alegria é manifestada pelo Espírito Santo, a qual é o selo da sua vida com Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o selo, é a garantia da nossa vida eterna, a qual foi lhe dado. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Regozijai-vos sempre no Senhor. Olha o que Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo: regozijai-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. O que Paulo quer nos dizer aqui? Nós temos a presença do Deus vivo conosco, irmãos. E esta alegria, irmãos, deve ser plena em saber que Cristo é que está contigo, que Cristo te salvou, que Ele diz em sua palavra: estarei convosco até a consumação dos tempos. E isso nos faz alegrarmos, irmãos, ter uma vida alegre, porque temos a presença do Senhor. Glória a Deus. E Paulo diz: seja a vossa moderação notória a todos os homens. Esse regozijar, esta alegria tem que ser notória em tudo que você faça. As pessoas têm que ver isso em você. Porque nós nos alegramos diante do Senhor? O Senhor está próximo. Ele está próximo. Então a vida do crente, irmãos, manifesta este fruto, a alegria. O crente é alegre. O crente não anda, irmão, em tristeza. O crente não anda em abatimento. Não, porque ele sabe que o Senhor é com ele. Glória a Deus. E quando eu falo aqui alegria, irmão, não é a alegria que você ganhou um presente e ali se alegrou. Não, irmãos, a alegria de Deus é diferente. É uma alegria que continua. É uma alegria que está em você, que lhe faz estar bem, estar alegre, passando por qualquer situação. Esta alegria que o Espírito Santo manifesta em nossa vida nos sustenta. Ela nos sustenta e nos faz ser capaz de passar por qualquer coisa. Nós temos exemplo daqueles nossos irmãos antigamente entraram ali no Coliseu para os leões comerem, mas aqueles homens, aquelas mulheres louvavam a Deus. Eles engrandeciam o nome do Senhor, sabendo que ia morrer. Quantos mártires deram a vida cantando um hino ao Senhor? Porque a alegria que Ele tem ninguém pode tirar, irmãos. Porque a alegria é eterna. E isto é um fruto do Espírito Santo. E isso tem que se manifestar em nossa vida. Isso tem que ser notório para todos verem, irmãos. Glória a Deus. Paz. O apóstolo Paulo diz: o fruto do Espírito é a paz. É a paz, é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbação e agitação. Irmãos, eu vejo muito isso. As pessoas que se dizem ser crentes e não têm uma paz. Quando tem uma dificuldade, estoura, e quer brigar, quer discutir. Sempre eu me deparo com isso. Eu fico assim olhando: meu Deus, por que essas pessoas não têm isso? Porque, irmãos, a palavra diz que a paz é o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo nos chama a atenção: cuidado para que você não apague o Espírito Santo. Cuidado para você não entristecer. Então, o fato que eu posso entristecer o Espírito Santo com minhas atitudes, e muitas vezes eu não tenho esta paz por causa disso, porque eu entristeci o Espírito. Eu não estou mais com o ouvido auditivo para ouvir a voz do Espírito. E é neste fato que eu não tenho esta paz, que é manifesto do Espírito Santo. Mas o crente verdadeiro, irmãos, tem que ter esta paz. Tem que ter paz de espírito, irmãos. Tem que tudo que ele fizer, manifestar com paz. Diante das adversidades, ter paz para conduzir, para sair pela resposta melhor.
conduzir aquela situação de forma tranquila. Então, irmãos, nós devemos ter esta paz, a qual é um fruto do Espírito Santo. Filipenses capítulo 4, glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4, versículos 6 e o 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Não estejam inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graça, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente através de Cristo Jesus. Como é que eu vou ter esta paz do Espírito Santo? O apóstolo Paulo falou aqui, não estejam inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ação de graça a Deus. Uma vida de oração, irmãos. Uma vida consagrada a Deus. Eu tenho esta vida com Deus. Olha o que acontece. Seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. Expresse tudo a Deus. Fale com Ele. E eu tenho essa comunicação com Deus. Olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Por que o vosso coração e a vossa mente? Que é o lugar onde mais o diabo ataca, irmãos. É o coração e a mente. O coração expressa os desejos da carne. A mente, irmãos, é o lugar onde se mentaliza as coisas, irmãos. É o lugar onde mais o diabo ataca. Mas se você tiver uma vida de comunhão com Deus, olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará. Eu tenho que manifestar, irmãos. O Espírito Santo está comigo. Esta paz tem que ser manifesta, irmãos. Tem que ser manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz, irmãos, paciência, mas um fruto do Espírito Santo, é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional. Ou seja, quando vem indivíduos supostas situações desagradáveis, injúrias e incômodos de terceiros, sem perder a calma e o controle. O que é a paciência? É uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional. O crente tem que expressar paciência, irmãos. Quando um indivíduo ou terceiro vier com alguma injúria, alguma coisa contra você não pode estourar, irmãos. Você não pode exceder. Não. Pois nós devemos manifestar o fruto do Espírito, a paciência. Eu tenho que ser paciente. Eu não posso estourar, porque se eu estourar, eu vou produzir raiva, ódio, e isso é um fruto da carne, a qual nós já estudamos. Nós não podemos mais manifestar isso. Outro tempo, nós manifestávamos isso sempre, mas agora em Cristo Jesus, devemos manifestar o fruto do Espírito, que é a paciência, com longanimidade. Ser paciente, aguardar. Não podemos mais, irmãos, deixar manifestar o fruto da carne, mas sim o fruto do Espírito, a qual, irmãos, inclina para mostrar quem nós somos agora. Tiago capítulo 1, versículo 2 e o 4 diz, meus irmãos, considereis motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma.
Olha o conselho de Tiago diz, irmãos, considereis motivo de grande alegria quando submetidos a tentações. Como nós vamos suportar as tentações se nós não manifestarmos o fruto do Espírito? E toda vez que a tentação vier sobre você e você manifestar o fruto do Espírito, olha para que serve, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, irmãos, nós temos que manifestar este fruto. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas situações se levantam e o ódio, a raiva quer acender, mas nós devemos lembrar, irmãos, que somos servos de Deus, irmãos, somos filhos, e filho tem que mostrar o que o seu pai tem, irmãos. Devemos, irmãos, demonstrar o que o nosso pai nos deu. Somos templo do Espírito de Deus, e se no templo do Espírito de Deus, devemos manifestar este Espírito. E ele se manifesta através da paciência, da calma, calma, concentração, segurando as suas emoções. Isto é um fruto do Espírito Santo, irmãos. O apóstolo Paulo diz, afabilidade. O que é afabilidade? Significa a qualidade de ser afável, ou seja, a capacidade de ser agradável, amável e fácil de se aproximar. Amável, gentil, cortês e acolhedor no trato com seus irmãos. Olha, irmão, é bom, por isso que é bom a gente estudar a palavra de Deus. Porque começa a estudar, a gente começa a enxergar as coisas. Rapaz, eu não vejo isso nas igrejas. Eu não vejo isso com aquele irmão. Eu não vejo as pessoas manifestando isso. Afabilidade significa a qualidade de ser afável, ou seja, a capacidade de ser agradável, de você ser gentil, daquele tormento que sobre você, e você ser uma pessoa fácil de se aproximar, amável, acolher no trato com seus irmãos, cortês e acolhedor no trato com seus irmãos. Vejam bem, irmãos, será que nós estamos manifestando isso, irmãos? Será que no dia a dia, no nosso trabalho, no convívio da nossa família, nós estamos manifestando o fruto do Espírito? Ser agradável, mesmo tomando uma vez a ofensa por cima da cara, desfazendo. Será que nós tratamos essa pessoa com calma? Ser amável, ser fácil de se aproximar, amável, cortês. Este é um fruto do Espírito Santo, irmãos. É a manifestação do Espírito, irmãos. Olha o que Romanos capítulo 12 diz. Romanos 12, versículo 17 e o 18. Não retribua a nenhum homem mal com mal. Procurai as coisas honestas às vistas de todos os homens. Se for possível, no que depende de vós, vivei em paz com todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Como é que nós vamos manifestar a afabilidade? Não retribua o mal com mal. Imagine. Não retribua. Procurai as coisas honestas à vista dos homens. Se for possível, no que depende de vós, viva em paz com todos os homens. Será que os crentes estão fazendo isso? Será que os crentes estão manifestando o fruto do Espírito, irmãos? Irmãos, nós devemos lembrar que todos nós vamos estar diante do Senhor, irmãos. E a própria palavra diz que ali haverá pessoas que ele vai dizer, eu nem sei quem é você. Eu não lembro quem é você. Eu não te conheço. Por que será, irmãos? E ali ele vai falar para crente, irmãos. Não é para ímpio, não. O julgamento de ímpios é outro.
Mas ele ali naquele momento vai falar para os crentes, os servos de Deus: ó, eu não te conheço. Por que será, irmãos? Será que nós estamos manifestando, irmãos, esses frutos do Espírito Santo? Meus irmãos, você pensa que servir a Deus é brincadeira, é fácil? Não, só vou frequentar a igreja ali e acabou. Não. É que é 3 dias da semana, pronto, vou fazer minha parte, pronto. Irmão, não é assim não, irmãos. A igreja só faz só uma parte de ser o servo de Deus. Mas você servir a Deus é lá fora, irmãos. É quando você está fora da igreja, é quando você está com sua família, com seus amigos. É aí que você serve a Deus. Porque quando você está lá fora, você está sujeito a tudo. Tudo você está sujeito. E é nesse momento que as coisas vão se levantar, é que você tem que manifestar o fruto do Espírito, irmãos. É nesse momento que, ó, eu tenho que perdoar. Mesmo que a pessoa não me perdoe, mas eu tenho que perdoar ele. Eu tenho que amar ele, mesmo que ele não me ame. Eu tenho que orar para aquela pessoa que quer me destruir. Ó, fez até feitiço para mim, mas eu tenho que orar por ele. Será que nós estamos assim, irmãos? Eu ando aí, eu vejo muita coisa, assim, meu Deus. Eu, assim, hoje em dia, uns tempos para cá, assim, eu ainda tentava falar para poder ver se conserta aquele irmão, dar um conselho, mas tem muitas pessoas que não permitem que você aconselhe. Então, como é que eu faço? Eu vou orar. Nas minhas orações, aprendendo: ó, Senhor, fulano de tal, que teu Espírito toca o coração dele, abre o entendimento, para ele ver o que ele está fazendo, que aquilo não é uma coisa, é hábito de um crente. Por quê, irmãos? Porque nós estamos diante do mundo, irmãos, está todo mundo nos olhando. Você entrar no celular, você vai ver escândalo de crente, irmão, de pastores que escandaliza, irmãos. Então nós devemos ser a mesma coisa, porque lá fora diz: ó, os crentes. Não olha, não, ó, os crentes. Então nós devemos fazer a mesma coisa, porque nosso nome está enrolado lá também? Não, irmãos. Se nós não formos a diferença, não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. Porque, irmãos, o nosso testemunho fala, irmãos. Nosso testemunho fala, inclina a Cristo. Não tem como. Nosso testemunho inclina a Cristo. Então, se nós não tivermos uma vida santa, infelizmente, irmãos, nós vamos produzir filhos do diabo, irmãos. Nós vamos produzir filhos do diabo. Porque as pessoas vão ver o nosso jeito que nós estamos fazendo, ó, e aí as pessoas: que nada, não vai para a igreja nenhuma. Mas, irmãos, que vocês deixem o Espírito Santo falar, para que essas qualidades do Espírito Santo, o fruto do Espírito, seja evidente, para as pessoas verem isso em você. Rapaz, eu quero matar aquela pessoa, mas ela está assim comigo. Por que ela está assim, rapaz? Eu estou querendo matar ela, estou fazendo tudo para derrubar, mas ela vem, me abençoa, ora por mim, está me ajudando em todo momento. O que acontece? Ela é uma crente. Crente é assim, né? Irmãos, devemos abrir nossos olhos e manifestar o Espírito Santo, a qual foi nos dado. O apóstolo Paulo diz: ó, bondade, mais um fruto do Espírito. A bondade é a qualidade de ser bom, de ter uma boa índole, de ser benevolente, amável, gentil e atencioso. Olhe o fruto do Espírito, a bondade, irmãos. Irmãos, Deus derramou uma grande bondade em nossa vida, irmãos, que você não tem nem capacidade de entender a bondade que Deus foi conosco. Pois a palavra de Deus diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos como se achegar a Ele, o nosso mérito era o inferno e todos iriam caminhar para lá. Mas Deus derramou a sua bondade sobre nós. Jesus Cristo veio sobre nós. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a bondade de Deus. Olha como Deus foi bom com pecadores.
que estavam longe dele, que não tinha capacidade nenhuma de se achegar a ele, mas Deus abriu a sua bondade sobre nós. Então agora, irmãos, sendo beneficiados por esta bondade, devemos manifestar, irmãos, devemos manifestar esta bondade. Não podemos ser igual ao mundo, não podemos deixar o mundo tocar em nosso coração, porque o fato de ele tocar em nosso coração, ele vai nos contaminar, e vai dizer: deixa lá, deixa morrer, rapaz, deixa morrer. O crente não pensa assim, irmãos. O crente não pode pensar assim. O crente tem que orar, interceder. Senhor, tem misericórdia daquilo ali. Senhor, vai sobre aquela pessoa, meu vizinho aqui, Senhor, ele não dá bem comigo, não fala comigo, mas, Senhor, eu peço por ele e a família dele. Por quê, irmãos? Porque esta bondade tem que manifestar, irmãos. Isso tem que ser notório, porque Deus nos deu a bondade dele. Deus foi bom com cada um de nós, mesmo não merecendo. Ele derramou a bondade dele sobre a nossa vida. Então agora devemos expressar isso para o mundo, para que todos vejam a diferença. Ao fato de um tempo que nós estamos vivendo, que tudo está igual, tudo está a mesma coisa. Mas, irmãos, eu sei que Deus tem os seus santos, eu sei que Deus tem os seus preparados ali, Deus tem o seu povo. Então, irmãos, devemos manifestar isso, mesmo a gente não vendo o que outros façam, mas você seja a diferença. Mostre a diferença, mostre que Cristo está em você, e deixe Ele manifestar. Deixe Ele se manifestar, para que todos vejam. Salmos capítulo 23, versículo 6: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Se você quer habitar na casa do Senhor, a bondade de Deus deve estar sobre você, sendo manifesto na sua vida. A bondade e a misericórdia tem que deixar ela seguir você, estar com você todos os dias, para que você habite na casa do Senhor, pois o seu Senhor é bom. O seu Senhor é bom para conosco, irmãos, pecadores que não merecíamos isso, mas Ele nos deu a sua bondade. O apóstolo Paulo vem nos expressar também, irmãos, a fé. A fé é um fruto do Espírito Santo. A fé é a crença em alguma, é a crença em algum que não pode ser comprovado de forma lógica ou científica, mas que a pessoa considera como verdade absoluta, confiança em Deus. Nós não vemos Cristo, nós não pegamos em Cristo, mas pela fé nós cremos que Ele está aqui. Pela fé nós cremos que Ele está conosco todos os dias. Quando você sai para trabalhar, Ele está do teu lado, te conduzindo. Nós cremos pela fé, e a fé, irmãos, nos leva a crer. Por quê? Porque devemos ter essa fé firme, porque devemos ter uma fé fervorosa. Olha o que Hebreus 11, versículo 6 diz: porém, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, e que é galardoador daquele que diligentemente o busca. Se você não tiver fé, não adianta, irmãos. E esta fé é um fruto do Espírito, e no crente isso tem que ser aceso, irmãos. Tem que ser aceso, não pode esmorecer. Aconteça o que acontecer, não pode esmorecer. A sua fé tem que ser uma fé fervorosa, porque você se aproximou de Deus, você está com Deus, e para você agradar a Ele, você tem que crer que Ele existe, e é galardoador daqueles que todo dia o buscam. Então devemos expressar a fé. A fé deixa o crente vivo. Se você perder a fé ou esmorecer a sua fé, diminuir, você vai morrer. Você vai começar a incredulidade entrando no seu coração, tomou ali, já foi. Você vai ficar um crente incrédulo. Então, o crente tem que manifestar, irmãos,
A fé. A fé tem que ser manifesto na vida do crente. O apóstolo Paulo, irmão, diz também, a fé, brandura. Um fruto do Espírito, brandura, é ser flexível, maciez, qualidade de quem é agradável ou meigo. A ausência de severidade, demonstração de afeto, carinho, ternura, mansidão, humildade ou docilidade, controle, controlada. Irmãos, a brandura é você ser flexível, é você ser meigo, é você ser humilde, é você ser manso. Isso é um fruto do Espírito, irmãos. Isso é algo que nós devemos manifestar, irmãos. Isso é algo que tem que habitar no crente. O crente tem que ter este fruto, a mansidão, a humildade, docilidade. Nós não podemos, irmãos, deixar momento nenhum o mal nos manifestar, ou o descontrole, ter uma vida descontrolada, ter uma vida com raiva. Não, o crente é manso. A palavra diz que Moisés foi um homem muito manso. E veja o que Moisés passou. Veja o que Moisés sofreu com aquele povo. Um povo incrédulo, um povo que não cria no que Deus fazia. Deus manifestava o dom dele no meio do povo, e o povo dizia: eu estou com saudade da cebola, do pepino. Vocês, meu Deus, matar a gente de fome. Tirou a gente do Egito, onde a gente estava lá, comendo cebola, pepino, carne, tinha água. Você trouxe a gente para aqui, e Deus manifestando o dom dele no meio do povo, irmãos. Mas a palavra diz que Moisés suportou tudo, com mansidão. Glória a Deus. Com mansidão. E isso deve ser manifesto ao crente. Brandura. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falha, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmo, para que também não sejam tentados. O que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas aqui? Se algum homem falhar, pecar, errar, você não pode ir em cima dessa pessoa, brigar, botar para fora da igreja. Não. Olha o que o apóstolo Paulo diz: vós que sois espirituais, restaurai o irmão com espírito de mansidão, irmãos. Nós não podemos acabar com a vida do irmão, não. O irmão falhou, o irmão errou. Mas nós devemos ter brandura para tratar com o irmão, para que esse irmão possa ser restaurado. É o que Paulo diz: considereis a vós mesmos, para que também não sejam tentados. Então, o que eu não quero com o irmão, quando eu quero comigo, eu não quero com o meu irmão. Então, Paulo diz: tenham espírito de mansidão, ou seja, tenham brandura para tratar com a situação. Hoje nós vemos completamente diferente, né? Hoje, se o irmão tiver qualquer coisa, pecou, é expulso, tira de tudo, bota para fora, não dá mais atenção. Mas Paulo faz o contrário: chama esse irmão para você, aconselha, ajuda, para que o irmão possa ser restaurado. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter o fruto do Espírito, brandura. Eu tenho que ser brando. O apóstolo Paulo traz aqui também, irmãos, temperanças. Significa ter moderação, equilíbrio e parcimônia. Significa ter moderação, equilíbrio, parcimonia e prudência em suas atitudes. Eu tenho que ter equilíbrio em tudo que eu faço. Eu não posso ser uma pessoa desequilibrada.
Significa ter moderação, equilíbrio. Eu tenho que ter, irmãos, paciência em tudo que eu fizer. Eu tenho que manifestar a temperança, irmãos, que é fruto do Espírito. Eu não posso me descontrolar. Você já pensou? Os crentes descontrolados vão controlar quem? A palavra diz, irmãos, se você não sabe conduzir a sua casa, como você vai conduzir a casa do Senhor? Não tem como. Então eu tenho que manifestar, irmãos, a temperança em Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, 32. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Olha o que o provérbio diz, Salomão diz, aquele que é tardio em irar é melhor do que o poderoso, o homem forte, valente, não? E o que domina o seu espírito do que aquele que toma a cidade. Então o que adianta você tomar uma cidade, ser poderoso, ser valente e não tem a temperança, o equilíbrio? O que adianta isso? Não adianta nada, irmãos. Então, irmãos, nós, graças a Deus, nós terminamos. Nós devemos, irmãos, manifestar esses frutos do Espírito. Por que nós devemos manifestar? Paulo diz, contra estas coisas não há lei. Não há lei. Porque são manifestos do Espírito Santo e todo crente tem que manifestar, irmãos. Porque se nós não manifestarmos o fruto do Espírito, iremos manifestar o fruto da carne. E nós sabemos que a carne não agrada a Deus. E nós devemos entender também, irmãos, que a nossa carne ainda está conosco, irmãos. Nós não subimos para a glória ainda não. Temos o Espírito Santo conosco? Temos, mas a nossa carne ainda habita conosco. Estamos presos nesse tabernáculo ainda. Então, a todo momento, irmãos, este tabernáculo vai lutar contra o Espírito, irmãos. Vai ter uma luta. Porque a nossa carne tem desejos. Ela se manifesta em desejos. Você se lembra que em outro tempo você agradava a sua carne? Você se lembra que você alimentava a sua carne em outro tempo? Mas agora que nós somos de Deus, Cristo nos salvou, irmãos. Cristo nos salvou. Não podemos esquecer disso. Cristo nos salvou. E quando Ele nos salvou, irmãos, olha o que vai acontecer, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. A concupiscência é a vontade da sua carne. As paixões é o que a sua carne pede. E Paulo diz, se você está em Cristo, você está crucificado. Você foi crucificado a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Por que eu tenho que estar assim? Porque eu tenho que estar crucificado. Paulo diz, se vivermos pelo Espírito, andamos também no Espírito, irmãos. Andamos no Espírito. Então, o que cabe de nós, crentes? Andar na carne? Fazer a vontade da carne, como eu vejo muitos aí fazendo, e essas pessoas se tornam pedra de tropeço para que outros possam ir a Cristo, irmãos. Saiba que sua vida está exposta aí para o mundo ver, e através da sua vida as pessoas podem vir a Cristo e podem negar a Cristo. Por quê? Devido às coisas que eu manifesto. Se eu sou um crente que manifesta a carne, qualquer coisa eu estouro, brigo, discuto. Imagine que testemunho eu vou ter diante dos ímpios. Eu vou falar de Cristo para essa pessoa e ele vai querer ouvir? Sai daí, rapaz. Tu faz miséria aí com tua família, tua esposa. Tu na rua deve todo mundo, faz miséria aí. Eu vou ouvir você, rapaz. Eu não vou ter autoridade, irmãos. E nós sabemos, irmãos, que nós não lutamos contra carne e sangue. Nós lutamos com algo espiritual, irmãos. São potestades, príncipes das trevas,
demônios, irmãos. Nossa briga é contra demônios, não é contra seu vizinho, não. Não é contra seu amigo de trabalho, não. É contra aqueles que estão manipulando aquela pessoa. Então, se nós não manifestarmos o dom do Espírito, o fruto do Espírito, para que essas pessoas vejam a diferença em você, para que nós vivemos uma vida espiritual, uma vida que tem autoridade no mundo espiritual, irmãos, como nós vamos combater? Não teremos como combater, irmãos. Só vamos combater o mundo espiritual se vivermos no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale ao vosso coração, porque eu só tenho poder para falar aos ouvidos, mas Deus tem poder de falar com o teu coração. Em nome de Jesus, amém.